bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele está falando de um caminho que nós estamos percorrendo. Então, bem-aventurados, também traduzido, pode ser mais que felizes. Então, o homem feliz não é aquele que está num lugar ou numa região. O homem feliz é aquele que está num caminho. E ele vai falar sobre esse caminho. Que caminho que é esse? E ele vai prosseguindo. Ele vai falando assim, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Ele vai falar primeiro que o caminho que não é certo, que são o caminho dos pecadores. Então, quando ele está falando aqui de conselho também, com quem nós estamos andando? Então ele está falando assim, você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado? Tem um caminho certo. Você não quer ser bem-sucedido? Você não quer ser feliz? Não ande com os ímpios. Então, quando ele está falando aqui no conselho, para mim deu a entender, as pessoas que estão em volta da gente. Quem a gente está seguindo nesse caminho? Quando fala de caminho, está falando de seguir. Então, muitas vezes, a gente está seguindo pessoas que não estão nos caminhos de Deus. Então, se nós formos pensar, a gente tem várias amizades. Então, se a porcentagem das nossas amizades forem pessoas que não estão no caminho de Deus, logo nós seremos influenciados por essas pessoas. Então, nós iremos seguir essas pessoas. Com o advento da internet, nós seguimos muitas pessoas. Quem nós estamos seguindo ultimamente? Então, ele está falando aqui, você quer ser bem-aventurado? Não anda no caminho dos ímpios. Porque essas pessoas, elas influenciam a gente. Então, de uma maneira ou outra, nós somos influenciados pela convivência. Então, ele vai continuar aqui, vai falar aqui, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, no versículo 2. Então, ele já está dando a dica aqui para a gente. A pessoa que é bem-aventurada, ela medita na lei do Senhor. Por quê? Porque a nossa mente, irmão, ela é assim, ela funciona assim. São como os dados do computador. Começa a receber dados. O que vai ser formado ali, no nosso intelecto, é o que foi alimentado. Né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Vai falar sobre aquela armadura imponente que fecha toda aqui, tampa o rosto, tampa tudo. Então, o que ele está falando ali quando ele está olhando aquele soldado com aquela armadura? Ele está falando que aquele soldado está bem protegido. E essa armadura, que é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é o que nos guia, que é o caminho que nós devemos perseguir, ele está olhando ali e está falando assim, esse homem ele está bem protegido contra dados e contra lanças. Então, se nós estivermos bem protegidos com a palavra de Deus, esses dados, essas lanças não vão pegar na gente. Então, quando ele olha assim, aquela couraça, ela vai por cima e protege. Então, cada dado daquele, se a gente estiver desprotegido, vai pegar na gente. Então, chega alguém na gente e vai lá e joga um dado. Você não está diante da palavra de Deus, você não está meditando, a sua cabeça fala, não, eu acho que é isso mesmo. Não, eu acho que é. E você vai recebendo esses dados. Daqui a pouco, você está sem essa armadura de Deus e você recebeu tanto dado que você fala, não, é isso mesmo, eu não consigo. Mas se você estiver dentro da palavra de Deus, você vai estar protegido. E esses dados, eles podem vir, mas eles vão cair por terra. Tem uma senhora que ela estava conversando, no dia que eu
Teve um dia que nós estávamos conversando sobre Efésios, e ela falou, Feijão, você falou uma coisa para mim, eu fiquei pensando. A irmã da igreja, ela decidiu tudo lá, ela falou, nós vamos fazer crepe no jantar. Está decidido, fizemos a reunião. E quando saiu da reunião, eu pesquisei e eu vi um jantar que era mais barato. Aí eu liguei para o pastor e falei, pastor, o jantar fica R$30 mais barato. A pastora, é mesmo, né? Não, vamos fazer o jantar então, vamos ligar para a irmã, tal. Então, quando ela chegou na igreja, a irmã já estava triste. Daí ela falou, por que a irmã está triste? O negócio, o crepe ia ser mais caro, o outro ia ser mais barato. Mas depois ela falou, quando eu conversando com ela, ela falou, eu vi que foi uma seta. Por quê? Porque vale mais a pena a nossa comunhão ali, ia ficar um pouquinho mais caro, mas nós já tínhamos decidido. A irmã ficou chateada. Aí eu pensei e falei, não, pastor, vai ser o crepe da irmã. Aí a irmã foi lá, conversou comigo, falei, não, irmã, esquece aquilo lá. Então, muitas vezes nós recebemos essas setas, né? Então, quando ele está falando aqui, para a gente andar num caminho protegido por essa palavra. Ele vai continuar e vai falar aqui, ó. Antes seu prazer está na lei do Senhor, que é essa lei que eu falei, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando ele está falando em meditação, ele está falando em não só ler a palavra de Deus, né? A gente está lendo aqui, tal, vou ler rapidinho, tal, para ler tudo. Não. Nós lemos aqui, vou meditar nela. O que é? Aprofundar a palavra de Deus. Porque é como se fosse ouro. Quando eu estava vendo um vídeo sobre o Pico do Jaraguá, e a história sobre o pico, ontem à noite, e ali no Pico do Jaraguá, os bandeirantes passaram por ali, escavaram, tiraram muito ouro dali. Teve conflito com os índios, morreram muitos índios das tribos Guarani, de uma outra tribo. Logo veio a escravidão e os escravos mostraram, tem até uma pia lá que tem um cercado de cimento, mas um outro que vai, tipo um caminho que eles fizeram, que eles jogavam a terra ali e eles tiravam o ouro dali. Então, eles escavaram muito ali. E no final daquela escavação tinha ouro. Essa meditação é a gente pegar essa palavra e olhar e falar, bem-aventurado. O que Deus está falando com isso? Bem-aventurado. E meditar, e mascar isso daí, mascar. Pode ser um trecho de pequeno, assim como esse salmo aqui que nós lemos agora. O que o Senhor está querendo falar comigo? E meditar nisso. Por quê? Isso daí vai alimentar a gente. Isso daí vai dar força para a gente. Isso daí vai ser lâmpada para os nossos pés e para os nossos caminhos. Aqui a Bíblia ela vai falar bastante passagens sobre caminho. Ela vai falar bastante coisa sobre caminho. Em João 14,6 vai falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, em todo o tempo, Jesus está falando de caminho. Quer ser bem-aventurado? Tem um caminho. Você tem que estar num caminho. E tem outro versículo que vai falar assim, em todos os teus caminhos, ele endireitará a tua vereda. Provérbios 3:6. Reconhece todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ele está falando o quê em Provérbios 3:6? Se você estiver nesse caminho, ele vai endireitar a sua vereda. Tem uma outra passagem que diz assim, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Como a estreita a porta e apertada, o caminho que leva à vida. Então, ele está falando de dois caminhos. Um caminho largo, um caminho fácil. Ele está falando de um caminho que é estreito. Nós muitas vezes pensamos, o caminho de Deus, ele é mais apertadinho assim, mais justo. Mas é o que dá sustentação para a gente.
Porque o caminho largo, o caminho fácil, não tem sustentação. O caminho fácil, chega lá na frente, dá tudo errado. O caminho estreito, não. Você está lá, você está com Deus ali. Muitas vezes nós passamos apertados, sim, mas com Deus, no final a gente vai cantar o hino da vitória. Ele está falando desse caminho. E o salmista vai continuar. Ele vai falar assim: ele é como árvore plantada, no 3, junto à corrente de águas. Ele está falando o quê? Que nós, estando nessa palavra, nesse caminho, nós vamos ser como árvore plantada à corrente de águas. Então, nós temos uma fonte que ela não seca, que é a palavra de Deus, que é Deus. Se nós estivermos com Deus, junto com Deus, essa fonte não vai secar. Aí ele vai continuar e vai falar assim, que devido ao tempo dará fruto. Então, Deus ele tem um tempo para cada um, que vai dar um fruto para cada um, se você estiver nesse caminho. Porque muitas vezes nós olhamos e falamos, ainda não chegou minha vez, ainda não consegui, ainda, o emprego, é aquilo, é filho, é casamento, é uma realização pessoal. Deus ele está vendo tudo isso. E dentro do tempo dele, porque o nosso tempo, irmão, é limitado aqui. Quando daqui a pouco tem que acabar aqui o culto, nós temos que fechar aqui e tal. O tempo de Deus, não. O Kairos de Deus, ele é perfeito, ele não atrasa. Então, Deus ele está fora desse tempo aqui. Daqui a pouco eu vou ter que trabalhar amanhã, cortar cabelo, tal. Deus não. Ele tem o tempo certo das coisas. Ele não atrasa e ele também não adianta. Ele tem o tempo certo que ele vai fazer as coisas. Então, quando nós vemos o salmista falar aqui, ele vai falar assim, vocês vão dar fruto. Qual fruto? A palavra de Deus, o evangelho. Levar essa palavra para as pessoas, né? Esse fruto. E ele vai falar assim, e cuja folhagem não murcha, e quanto tudo ele faz, será bem sucedido. Então, você não vai murchar, você não vai... Você pode até ali, quando está nesse meio caminho no processo, acontece algumas coisas, mas Deus ele não vai deixar a gente murchar. Por quê? Porque a gente vai estar nesse riacho que passa, nessa corrente de águas, nessa fonte que não se esgota. Então, todo aquele que está ligado nessa fonte, ele não vai perecer, a palavra está falando, você não vai murchar. Com o tempo você vai perceber e você vai dar os seus frutos. Aí ele vai falar, os ímpios não são, porém, os ímpios não, são assim, não porém como a palha que o vento dispersa. Então, ele está falando de dois cenários, aquele que é justo e aquele que é ímpio. Aquele que segue um caminho estreito, mas um caminho que tem uma base, e aquele que segue um caminho que não tem uma base. E ele está falando aqui sobre folhagem, que essas folhagens, já viu aquela folha? Ela fica bem levinha, né? Bate um vento. Ele está falando o quê? Que tem coisas dos caminhos dos ímpios, da roda dos escarnecedores, que são passageiras, que são coisas que você vê que não tem sustentação, não tem base, e logo, vamos fazer algo ali, tal, um esquema, daqui a pouco alguém descobre. Vamos fazer aqui um negócio tal, mas ele está falando, esse caminho, ele não se sustenta. Esse caminho é um caminho que logo alguém vai descobrir. Então, quando nós estamos falando desses dois caminhos, nós devemos descansar no Senhor, se nós estivermos na palavra, né? Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores. Então, ele está falando que vai ter um juízo.
E lá no final desse caminho vai ter um juízo que vai julgar a gente. Que vai pegar e vai falar, ó, chegou no final aqui, peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Porque essas pessoas que não estão nesse caminho, o que acontece? Muitas vezes eles ficam como essas folhas secas, leves. Pô, o dólar hoje está 5 e pouco. Ah, o dólar foi para 6, fica desesperado. Ah, meu casamento não vai bem hoje. Ah, aconteceu tal coisa. Quando você está em Cristo, quando você está na palavra, quando você está nessa rocha que é Jesus Cristo, as coisas podem até acontecer, mas você tem uma paz. Vem aquela paz, no momento você fica ali, aí você vai lá, dobra o seu joelho, ora, Deus vai lá, fala com você. Ou usa um irmão, vai lá, fala com você, ou usa através da palavra. Aí você fala, meu, é isso. É isso. Não, não é. Então, aquele que está nesse caminho, que ele está falando aqui, ele não vai através de circunstância. Ah, se aconteceu, não deu certo ali comprar um carro. O crente ele não vai ficar apavorado. Ele vai olhar assim e falar, eu estou na direção de Deus, não era para mim comprar esse carro. Ah, fui ver um emprego ali, aí chegou lá, ele escolheu o outro. A gente nunca vai olhar com o olhar como se fosse passado para trás, como se fosse, não. Eu estou na direção de Deus, eu estou praticando a palavra de Deus, e Deus ele tem o melhor para mim. Então, esse salmo ele é muito rico. Ele vai falar de bem-aventurado aquele que não anda no conselho. Então, qual que é o melhor conselho que nós temos? É Deus. É estar buscando Deus. É estar aqui onde nós estamos. Aí ele vai falar aqui no finalzinho. Pois o Senhor conhece os caminhos do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, esse caminho que eles escolhem, no final, ele vai acabar. E a palavra de Deus, ela é eterna, ela não acaba. Se a gente for ler a palavra de Deus, ela tem várias promessas. Aqui, quando fala a gente está falando de bem-aventurado, de conselho, de um caminho, e nós muitas vezes já pensamos em caminho de felicidade, de sucesso, ter uma vida financeira farta. A palavra de Deus, ela não independe disso, de você ter dinheiro, não ter dinheiro, porque tem pessoas que eles moram numa comunidade e eles estão felizes. Tem pessoas que moram lá no Morumbi, Alphaville, eles não estão felizes. Então, mais que felizes, bem-aventurados são os que andam no conselho do Senhor. São os que meditam nessa palavra, são os que aprofundam e que pegam essa riqueza e coloca e pratica. Então, se eu fosse resumir isso daqui, ia resumir que a gente tem que escavar esse ouro aqui. Que a gente tem que meditar nele de dia, a gente tem que meditar de noite. O que a palavra de Deus fala sobre casamento? Está aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele fala bastante coisa. Não, eu vou escutar um amigo lá no serviço, porque ele e tal. Aí você vai estar sentando na roda dos esclarecedores, você vai estar escutando uma pessoa que ela não tem esse caminho, que ela está fora do caminho. Faz isso não, faz o seguinte. Ele fez isso? Faz isso aqui, ó. É isso que ele está falando aqui. Está falando, você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado? Anda nesse conselho aqui. Anda no conselho que o Senhor, Ele tem para nós. Quando eu e a Andréa, nós começamos aqui com os casais, tinha várias coisas que a gente lia aqui, começamos a estudar aqui, fazer as coisas e passava para as pessoas. Muitas pessoas escutaram, casamento funciona assim, 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 assado. É assim, assim, assim. Então,
a gente tentava, não da nossa cabeça, a gente dá conselho, não nosso, conselho bíblico. E que a gente fez a escola bíblica de casais. Então, muitas vezes, nós temos que se aconselhar aqui, ó. Muitas vezes não, toda vez, né? Nós temos que se aconselhar aqui. Toda vez é aqui. É um irmão mais experiente que sabe. É um diácono ali, é alguém de confiança na igreja, chega lá, meu irmão. Aí, qual que é o caminho? O caminho é esse daqui, ó, lê a passagem tal, vai lá. Aí você medita, aí vai entrar na sua cabeça, aí você vai estar... Por isso que o apóstolo Paulo ele fala bastante sobre a mentalidade. Que tem a mentalidade de Cristo, que é o quê? Que é praticar a palavra. Porque, se a gente for ver essa coisa de mentalidade, então, Cristo é o cabeça. Se Cristo tiver como cabeça, ele vai comandar o corpo e vai seguir. Porque a informação que nós temos é o que nós fazemos. Se nós tivermos uma informação que está acontecendo algo ali, nós vamos lá ver tal. Agora, se nós tivermos na palavra de Deus, meditar nessa palavra de Deus, de dia e de noite, tiver a mentalidade de Cristo, aí nós vamos se dar bem. Então, tem um caminho, que é esse.